Tem um trecho da Gemara, do Talmud, Masechet Sanedrin, Tratado de Sanedrin, no Daf Tzadik Amud Aleph, na página 98a, que fala sobre a possibilidade da Geulah, de Mashiach, chegar numa data pré-determinada, uma data fixa, ou de alguma maneira a gente conseguir apressar a vinda de Mashiach, fazer com que ela seja antecipada, antes dessa data fixa. Então vamos ver o trecho do Talmud, o que ele diz. O Mará diz o seguinte: Amar Rabi Alexandre, disse Rabi Alexandre, Rabi Yoshua ben Levi Rami, Ktiv Beita, Ktiv Achishena lo zahu. Zahu Achishena lo zahu Beita. Explica a Gemara o seguinte: tem um passuco, tem um trecho em Yeshayahu, no profeta Isaías, Samech Beit, capítulo 60, versículo 22, e o passuco diz basicamente o seguinte: Hakatan Yele Elef, aquele que é pequeno aquele que é pequeno em número vai se multiplicar por 1000, Viatzair Legoyatsum, e aquele que é jovem, que é fraco, vai se tornar um povo poderoso. Está se referindo basicamente ao povo de Israel. Ani Hashem, eu sou Hashem, Beitá, na sua época, Achishena, vou apressá-la. Está se referindo aqui a Geulah, eu vou apressar a Geulah na sua época. Então pergunta Rabi Yoshua ben Levi, afinal de contas, se é Beitá, se tem uma data pré-determinada, então não tem o que fazer. Por outro lado, se você diz Achishena, que é possível apressar, então não tem uma data pré-determinada, eu posso apressar, posso fazer com que seja já. Então responde a Gemara, ou seja, a resposta, Rav Alexandri menciona que essa seria a resposta de Rabi Yoshua ben Levi. Se a gente tiver méritos, tiver feito tchuvá e boas ações, aí a Achishena, aí vai se apressar a vinda de Mashiach, vai se apressar a Geulah antes daquela data divinamente pré-determinada. Lo zahu, se não tiverem méritos, ou seja, se a gente não tiver suficiente méritos, mitzvot, tchuvá, se a gente não tomou uma atitude de mudança em relação à vida da gente, na medida que seria suficiente para trazer a vinda de Mashiach pelos nossos méritos, então vai vir a Geulah Beitá, na época pré-fixa, pré-determinada divinamente por Hashem. E só para dar uma sequenciazinha, tem um pouco a ver com o próximo trecho do Talmud, que ele também menciona Rabi Alexandre, fala o nome de Rabi Yoshua ben Levi, está escrito Varu Neishmaya, que Baranash, que Mashiach vai vir com as nuvens do céu. E existe uma outra menção de que ele vai vir Anir, Rochev al-Hamor, ele vai vir como um pobre montado num burro. Então, novamente, mesma lógica, em Zahu, se tiverem méritos, Mashiach vai vir rapidinho, como a gente falou antes, vai vir apressado, antes da data pré-determinada, uma Neishma, vai vir nas nuvens, quer dizer, vai vir voando. Lo zahu, se a gente não tiver mérito suficiente, vai vir montado no burro, quer dizer, vai vir devagarzinho, vai vir na data certa. Ou seja, isso basicamente são os dois trechos que falam sobre a ideia de apressar a vinda de Mashiach, de que Mashiach estaria vindo numa data pré-determinada. Dependendo de como vir Mashiach, assim também, de uma certa forma, isso vai afetar a vinda de Eliyahu Hanavi. Ou seja, como consta aí, Eliyahu Hanavi pode, aparentemente, pelo menos oficialmente, consta no Pasuk, que ele tem que vir para anunciar a vinda de Mashiach. Isso se a redenção vier na data pré-determinada, mesmo que a gente não tenha méritos, mesmo que a gente não tenha como apressar a vinda de Mashiach, então Eliyahu Hanavi vem anunciar a vinda de Mashiach antecipadamente, porque está tudo dentro do cronograma. Se a gente tem méritos, faz tchuvá, aí então Eliyahu Hanavi não vai ter tempo, por assim dizer,
de vir anunciar a vinda do Mashiach. Mashiach vai vir antes de Eliyahu Hanavi e Eliyahu Hanavi vai vir depois. Por quê? Porque já que fugiu da data do cronograma, então Eliyahu Hanavi não tem como avisar. Está fora da jurisdição dele. Só um outro parênteses, isso está relacionado com Pinchas o Eliyahu. Pinchas é Eliyahu Hanavi. A Parashá nos ensina que Pinchas tinha uma atitude muito drástica em relação a Zimri ben Salu, aqueles dois que fizeram um pecado, e ele teve que castigá-los em público, enfim, e com isso ele mereceu receber a Keuná, o mérito de ser Cohen. E Eliyahu Hanavi, ele também é chamado de alguém que tem atitudes drásticas. Ele ameaçou com uma fome e realmente colocou isso na prática, um rei que não estava se comportando como devia, enfim. Eliyahu Hanavi, apesar que a gente tem uma visão romantizada dele, ele era uma pessoa extremamente rigorosa e exigente, a tal ponto que hoje em dia Eliyahu Hanavi é convidado para o Brit Milá, por assim dizer. Ele está presente em todo o Brit Milá, tem até um Kiseh Eliyahu, um assento especial reservado para Eliyahu Hanavi no Brit Milá, onde ele acompanha o Brit Milá, por assim dizer, pessoalmente. E todo esse episódio de por que Eliyahu Hanavi teria que vir para todo o Brit Milá tem a ver com a sua atitude drástica. Consta que Eliyahu Hanavi, depois que ele fez o milagre do fogo cair do céu e consumir um sacrifício no Hara Carmel, no Monte Carmel, Haifa, diante de 450 adoradores do Baal, da idolatria, macumbeiros, enfim. Nesse episódio, ele testa eles, ele desafia eles a clamar o seu Deus para ver quem é que é o mais poderoso, e ele prova então para todo mundo que Hashem é o poderoso. Eles ficam rezando desde meio-dia. Talvez eu tenha que explicar um pouco melhor o que está acontecendo. Eliyahu Hanavi chega na hora Carmel e convoca todo mundo. Vamos ver quem está com Deus, que esteja com Deus, quem está com o outro lado, esteja com o outro lado, mas não vão ficar meio aqui, meio ali. Ele convocou então todos os adoradores da idolatria lá do Baal que venham com ele para um desafio. Vamos montar dois altares no Monte Carmel, em Haifa, um altar para a idolatria e outro altar para Hashem, e se o fogo cair do céu para um lado, isso prova que esse é o verdadeiro Deus. Então os 450 adoradores do Baal fizeram um sacrifício, pegaram um boi, aliás eram dois bois iguais ou semelhantes, enfim, e sacrificaram. E aí Eliyahu Hanavi diz: bom, vocês estão em número maior, vocês então rezam primeiro e pedem para o fogo cair do céu. Eles ficaram desde de manhã até o meio-dia, mais ou menos, rezando, pedindo, gritando, esperneando, arrancando cabelo, enfim, fazendo de tudo. Eliyahu Hanavi até ficava gozando deles: olha, Deus está dormindo, vê se acorda ele, enfim. E aí então o fogo não caiu do céu. Eliyahu Hanavi vai lá, pega água, joga em volta do misbeh, do altar, coloca o boi, faz a shritá, o abate, coloca o boi, e ele diz: Anene, Hashem, Anene, Hashem me atende, e o fogo cai do céu, e imediatamente todo o povo que estava assistindo esse desafio diz: Hashem Elohim, Deus é o verdadeiro Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E aparentemente ele conseguiu provar em público que Hashem é o único Deus que existe, o resto é baboseira, o resto as idolatrias não têm valor nenhum. Infelizmente, apesar de ter provado isso em público e todo mundo ter declarado em uníssono Hashem Elohim, Deus é o Todo-Poderoso, o rei do norte de Israel, onde estava Haifa, Ahav, começa a perseguir ele corre risco de vida e ele foge. Ele foge totalmente para o sul de Israel, para o deserto, enfim. E aí então ele diz para Hashem, teu povo não está cumprindo o seu pacto, Brit. Como quem diz, depois de tudo que eu provei, ainda estão me perseguindo, querem me matar. Mas tem um sentido um pouco mais profundo também essa frase. Eliyahu Hanavi teria acusado o povo de Israel que nem Brit Milá eles estavam cumprindo. Quer dizer, realmente esse povo não está bem. Então Hashem diz para Eliyahu Hanavi: você está sendo muito severo com o meu povo,
você está acusando eles de uma coisa muito grave, que eles não fazem Brit Milá, por isso em todo Brit Milá você vai ter que estar presente. Então Eliyahu Hanavi diz, Hashem, eu não acho que isso é uma boa ideia, porque eu sou uma pessoa muito severa, muito rigorosa, e se o pai do garoto que está fazendo Brit Milá não for uma pessoa adequada, for um pecador, for uma pessoa que fez coisas erradas, a minha presença lá não vai ser muito boa, eu vou acabar castigando, tendo que castigá-lo pelo que ele fez. Aí Hashem diz, não, eu quero que você acusou meu povo de não fazer Brit Milá, eu quero que você esteja presente em todo o Brit Milá, então você vai estar lá, e eu vou perdoar todos os pecados do pai do garoto, para que você esteja lá e não possa fazer nada contra ele. Não, mas pode ser que o Sandak, o que vai segurar o garoto, o Moela, os outros que estão presentes, tem alguma coisa de errado, isso vai ser ruim para eles, porque eu vou estar lá, mas eu vou acusá-los, eu vou acabar tendo que castigá-los, enfim, isso não vai ser bom para eles. A gente fala, não, eu quero que você esteja lá, você falou que eles não cumprem, você vai ter que estar lá testemunhando que eles sim cumprem o Brit, então perdoa a todo mundo todos os pecados que eles fizeram, contanto que você esteja lá, e você não vai poder dizer que não vai estar lá porque não quer fazer nada de mal para ninguém, ou enfim, porque vai estar todo mundo zerado. Então a gente vê que Eliyahu Hanavi não é aquele velhinho simpático que a gente está esperando no final do Seder Pesach lá com um copo de vinho, que também é verdade, porque na verdade ele anuncia Geulah, mas ele é muito rigoroso, ele é muito exigente. Aqui a gente está dizendo que Eliyahu Hanavi vem anunciar a vinda de Mashiach, ou se a vinda de Mashiach for antecipada, como a gente falou, graças aos méritos da gente, a Teshuvah e tudo mais, aí então Eliyahu Hanavi pode vir depois. Um dos motivos que Eliyahu Hanavi teria que vir antes da vinda de Mashiach, mas também poderia vir depois, além de ter que anunciar a vinda de Mashiach, Eliyahu Hanavi é um dos poucos dirigentes do Sanedrin, do Supremo Tribunal Judaico, de 71 membros, que receberam a tradição e receberam o poder de legislar de Moshe Rabbeinu em diante, e que está ainda vivo. Explico. Eliyahu Hanavi é o único, talvez, personagem do Tanakh que não tem atestado de óbito. De modo geral, os personagens mencionados no Tanakh tem também a data quando eles faleceram, muitas vezes até o lugar onde eles foram enterrados. No caso de Eliyahu Hanavi, consta explicitamente que ele subiu ao céu numa carruagem de fogo com o corpo, ou seja, ele estava vivo e subiu ao céu com o corpo em vida. Então ele aparentemente, pelo menos para todos os efeitos, não morreu, ou pelo menos não se tem ele enterrado em lugar nenhum. Consequentemente, Eliyahu Hanavi, ele é alguém que foi o líder espiritual da sua geração, ele era também o líder do Supremo Tribunal de 71 sábios daquela geração, e esse tribunal foi instituído por ordem de Deus, através de Moshe Rabbeinu, já no deserto, no período em que eles estavam de 40 anos no deserto do Sinai, no deserto, enfim, depois da saída do Egito, onde chamando Moshe Rabbeinu passar um pouco o seu espírito, da sua grandeza espiritual, para 70 sábios, e juntos eles vão julgar e determinar as questões da Torá, de modo geral, dentro do povo de Israel. Esse tribunal passava esse poder e essa autoridade de geração em geração, de forma direta. Isso durou até aproximadamente o ano 359 ou 360 da Era Comum, quando o último Sanedrin se reuniu, instituiu o calendário judaico com Hillel Hatzair, um dos descendentes de Hillel, que era o chefe do Sanedrin daquela época, e depois ele infelizmente se desfez por causa das perseguições dos bizantinos na terra de Israel, e o tribunal, então, o Sanedrin deixou de existir. Até então, a gente tinha como lidar com questões mais profundas, não havia diferenças de costumes dentro do povo de Israel, porque todas as questões de dúvida eram resolvidas pelo Sanedrin. Hoje em dia a gente tem vários costumes, etc., justamente por ter falta do Sanedrin. Falta de um corpo de legisladores de acordo com a Torá que podem determinar de forma única todas as questões da Torá. Então hoje as questões são resolvidas de forma regional ou pontual, com rabinos ou líderes, autoridades de Halachá aceitas em certas comunidades, enfim.
Ashkenazim, Sfaradim, assim por diante. Eliyahu Hanavi é o único membro vivo que recebeu o poder e a sequência de transmissão de tudo aquilo que o Sanedrin tem que ter, e que continua vivo. Então, na medida que Eliyahu Hanavi ele volta a aparecer fisicamente no mundo físico, ele tem o poder de reconstituir o Sanedrin, de nomear, de sabatinar e nomear os outros 70 membros desse Sanedrin e voltar a instituir o Sanedrin como autoridade máxima dentro do povo de Israel, reunificando toda a Torá e todos os costumes e todas as leis. Então, Eliyahu Hanavi, além de ter a função de anunciar Bnei Mashiach, é uma forma de se preparar o mundo para uma nova diretriz fixa de Halachá, e que isso possa acontecer em breve, com a vinda de Mashiach, Amém.